Carlos Miguel provoca Luciano que não ficou calado, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso. Majestoso foi além do jogo aí. Vamos falar também sobre o Zubeldia largando o aço pra cima da CBF aí, da desvantagem que o São Paulo teve pro jogo de ontem. Vamos falar sobre o Thiago Mendes. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui. Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve. Tem um botão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se, você clica, ativa o sininho e deixa seu like. Belezinha, meu parceiro? Então vamos lá. O negócio é o seguinte, rapaziada, empatezinho ontem, amargo com o Corinthians, né, cara? Empatezinho com gosto de derrota, um resultado frustrante, né? Aí, pelo que foi o jogo, o time saiu na frente 2 vezes, teve um jogador a mais no final ali do segundo tempo. Você vacilou, né, cara? O Luciano deu o gol pro Mosquito, o primeiro gol deixou o Igor Coronado sozinho, girar e chutar. Um empate frustrante, né, cara? Muito frustrante. Mas vamos lá, vamos começar aí com, né, como já é de costume, que vamos começar falando sobre a entrevista coletiva aí do Zubeldia, rapaz. Já vamos direto aqui ao ponto, tá aí, ó. Luiz Zubeldia foi firme em sua insatisfação em relação ao calendário do Brasileirão depois do empate por 2-2 contra o Corinthians na Neoquímica Arena, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas, não gosto de jogar o clássico com vantagem. Eles tiveram 2 dias a mais de recuperação. A organização, quando se trata de clássico, tem que contemplar que os dois têm os mesmos dias de preparação. Um clássico representa muito. Não gosto disso. Os jogadores foram bem, tivemos 2 vezes em vantagem, ficamos minutos com 1 homem a mais, quando se jogou pouco. Mas no clássico tem que chegar os 2 times com os mesmos dias de preparação. Somos o São Paulo, não podemos permitir isso, tá? Isso é para quem organiza. Um jogo normal, tudo bem, mas no clássico não. Depois damos a cara para o nosso torcedor, o jogo representa muito. Fecha aspas para o Zubeldia. Cara, não dá, gente, na moral, com todo respeito, cara, a gente já comentou, o São Paulo depois quando teve um jogador a mais aí, não conseguiu criar basicamente nada, ficou tacando bola aqui, outro ali, não foi efetivo, mas cara, mas também tem a questão da preparação, cara, os caras tiveram 2 dias a menos de preparação, cara, isso conta muito, cara, isso conta muito, tá? Meu foi, se fosse um dia de vez, o São Paulo jogou, o Corinthians jogou terça, o São Paulo jogou quarta, beleza, um dia ali. Toda hora tem isso, um time joga um dia, o outro joga no outro, ele se enfrenta no final de semana, um time tem um dia mais de preparação, mas 2 dias é muita coisa, cara. São Paulo, cara, além de ter 2 dias a menos, o que jogou na quinta, no Sul, o jogo seguinte com o Corinthians era no domingo, na quarta-feira. Domingo às 4 da tarde, né, que foi o jogo aí ontem, cara, isso faz diferença, velho. Isso faz diferença aí, né, complicado. Isso aí, tá? Aí, rapaz, olha só, perguntaram pra ele ontem também sobre títulos, tá? Sobre títulos aí, e o Zubeldia falou o seguinte, abre aspas, passo a passo, jogo a jogo, o futebol brasileiro é muito competitivo, tem um calendário apertado. Ontem o Bragantino ganhou com 1 homem a menos, hoje o Flamengo empatou com um grande rival, que foi o Atlético. O Fortaleza estava com o Cuiabá, o Inter perdeu para o Vitória, todos perdem pontos. Creio que na medida que vamos avançando com esse ritmo de jogo, com concentração e intensidade, podemos chamar muitos pontos para quem sabe no mês de outubro, se estivermos bem na tabela, pensar nisso. Que a gente siga crescendo e que as incorporações, mesmo que não sejam muitas, sejam de qualidade. Fecha aspas aí para o Zubeldia. Cara, tem que seguir pontuando aí. O São Paulo, né, o último jogo que a gente venceu foi contra o Cruzeiro em casa, a gente empatou com o Inter e empatou também com o Corinthians, tá? A gente, cara, ficou 2 rodadas sem vencer, né, contra o Inter e ontem contra o Corinthians, e a gente não mudou de posição, a gente tá em quinto ainda, tá? A gente ainda tá na 5ª colocação, aí o que é importante, estamos na parte de cima ali, os 2 jogos, fica com gostinho amargo, os 2, né? Primeiro porque a gente foi prejudicado pela arbitragem, porque não tem nenhuma imagem que mostra o Caleri tá impedido do lance, né? E ontem, pelas falhas do São Paulo e pelo contexto do jogo aí, né? São 2 jogos fora de casa que nenhum deles é ruim o empate. Nem com o Inter fala, opa, tu vai olhar o calendário. O Inter fora o empate não é ruim, mas pelo contexto, né? Ficou aquele gostinho amargo.
Corinthians fora, sempre difícil. O Paulo ganhou uma vez só lá, né? Não, o empate também não é ruim, mas pelo contexto fica aquele gostinho amargo aí. E o São Paulo tá aí a 4 pontos do líder, que é o Botafogo. O Botafogo venceu, né? Estamos ali no bolo. 4 pontos aí, estamos ali no bolo, tá? Aí, rapaziada, ele falou aí sobre, tá? O Alan Franco, que não jogou, tá? Não jogou. Aí ele falou o seguinte, abre aspas. O Alan estava com um incômodo muscular importante. Se jogasse, poderia aparecer uma lesão mais complicada. Então, as lesões musculares você precisa dar tempo. Ele ficou no banco para levar o terceiro amarelo. Vai ter um par de partidas para se recuperar, tá? Então tá aí, fecha aspas, o Zubeldia confirmando que ele ficou no banco para tomar o cartão amarelo, tá? Ele mesmo confirmou aí, né? Ficou no banco para levar o terceiro cartão amarelo aí. E assim, ele não tinha condição, né? Ele tava com incômodo e ele sentiu esse incômodo no jogo contra o Inter no finalzinho. Então ele sentiu incômodo, né? Aí você olha, ó, se o cara jogar, qual o risco dele ter uma lesão mais grave? Então foi e preservou ele aí do clássico contra o Corinthians. Ele tava aí pendurado, se tomasse cartão, tava fora contra o Cuiabá. E foi o que aconteceu, foi pro banco, encheu o saco lá do assistente lá na hora da substituição para tomar cartão, tomou. Não joga com o Cuiabá, vai ter a semana toda para se recuperar e tomara que ele se recupere, né, o mais rápido possível, porque é um jogador, irmão, que mais vem crescente aí no São Paulo, é o Alan Franco, né, cara? É o Alan Franco aí, tá bom? Diego não jogou mal ontem, né? Mas na saída de bola, o Alan Franco é bem melhor. E o Diego foi muito mal na saída de bola ontem, tá? Ele falou, rapaz, também sobre o Thiago Mendes que postou story no Instagram lá na Neoquímica Arena, tá? Ele tava assistindo o jogo lá e postou foto, tá? E foi perguntado se pro Zubeldia na coletiva. E o Zubeldia falou o seguinte, ó, abre aspas. Opa, calma aí que eu tirei aqui, pô. Aí, ó, abre aspas, Zubeldia. Eu falei com o Thiago Mendes, é um jogador que pode nos aportar ao plantel. Não é um plantel muito grande. Sofremos a lesão do Pablo Maia, conseguimos repor com o alto rendimento do Alisson, do Luiz Gustavo, com o Galopo e também o Bobadilha. Seria para incorporar um jogador na zona média, que é muito importante no esquema de jogo. Tomara que dê certo, fecha aspas aí, para o Zubeldia, tá? Confirmar a conversa que teve, né, que ele e a esposa, né, o Thiago e a esposa dele foram lá no CT, ela postou foto com o São Paulo, então ele confirmou a conversa e falou, tomara que dê certo, né, agora é o São Paulo aí, né, resolver negociar aí, né, com o Al Rayyan essa contratação, tá bom? Bom, acabamos de falar do jogo do São Paulo, né, o último jogo que a gente venceu foi contra o Cruzeiro e tem 2 rodadas do São Paulo não vence. Agora o bagulho é o seguinte, jogamos 2 jogos seguidos fora e os próximos 4 jogos do São Paulo, 3 vão ser em casa, tá? 3 vão ser em casa, vamos lá. Quarta-feira, São Paulo e Cuiabá no Morumbi, tá? Cuiabá que meteu 5 ontem no Fortaleza, quarta-feira, 8 horas, São Paulo e Cuiabá. Final de semana, no sábado, Vasco da Gama e São Paulo, lá em São Januário, tá? Fora de casa. Depois a gente volta pro Morumbi para jogar contra o Criciúma, tá? E depois jogamos de novo contra o Bahia no Morumbi. Tá, então os próximos 4 jogos aí, 3 são em casa. Irmão, o único jogo aqui aceitável a perder pontos é contra o Vasco, que é fora, tá? O time do Vasco é fraco e tudo mais, mas jogar em São Januário é complicado. Aí, mas, irmão, Cuiabá não tem nem papo, 3 pontos. Criciúma, 3 pontos. O Bahia em casa, o Bahia tá muito bem com o Ceni, né? Perdeu ontem, se não tô enganado. Mas o jogo duro, né, cara? Os caras conseguiram já arrancar bons resultados aí, pô, empatou com o Galo fora, né? Um jogo difícil, mas tem que ganhar também, tá, cara? Mão, 10 pontos aqui o São Paulo tem que fazer. São Paulo não pode fazer menos que 10 pontos nesses próximos 4 jogos aí não, tá? Tem que aproveitar essa sequência em casa aí, tem que pontuar, mano. Estamos 4 pontos do líder pra ficar ali no G4, nas primeiras colocações, até ser líder, quem sabe? Vai emendando a sequência aí e vira líder, quem sabe, né? Então tá aí, meu querido. Quantos pontos você acha que o São Paulo vai fazer nesses 4 jogos? Deixa aí embaixo, tá bom? E são todos em sequência, tá, rapaziada? Não tem parada de uma semana, não. Cada 2, 3 dias vai ter um jogo aí, tá? A gente falou do Alan Franco que não jogou ontem, quem jogou foi o Diego Costa no lugar dele. E olha só que estatística bacana. Diego Costa nunca perdeu um jogo para o Corinthians na carreira, tá? Ele tem 10 jogos contra o time do Corinthians, tá? 7 vitórias, 4 empates, 3 empates, perdão, tá? E 0 derrotas. Tá, o cara não tem nenhuma derrota para o Corinthians, tá, cara? Nenhuma derrota para o Corinthians aí. E o que é engraçado,
quando o Diego subiu da base, cara, o jogo que, como é que fala, um jogo que foi marcante pra ele, foi um clássico contra o Corinthians, e que o Jô ficou botando pilha nele, querendo entrar na mente dele, irmão, e ele jantou, né, o Jô nesse jogo aí, né, irmão, foi peitar ele lá, jogou pra cacete, ele ficou marcado por esse jogo aí, e ele nunca perdeu pros caras, né, cara, ele nunca perdeu, né, tem uma boa estatística aí contra o time do Corinthians. E com o empate aí de ontem contra o time do Corinthians, rapaziada, São Paulo segue invicto aí com o Zubeldia, né? O Zubeldia agora tem 12 jogos pelo São Paulo, 8 vitórias, 4 empates, 0 derrotas, 21 gols marcados e apenas 6 gols sofridos, tá? Assim, o Zubeldia tá 12 jogos, São Paulo tá 13, né? Porque um jogo ainda foi contra o Atlético Goianiense, que não era o Zubeldia, foi o Milton Cruz que comandou, né? Foi o primeiro jogo ali depois que o Carpini foi demitido, né? E foi o único ali, né, que tava sem técnico, né? Porque depois o Zubeldia já comandou o time, então São Paulo tá 13 jogos sem perder e 12 sob o comando do Zubeldia. Ele não sabe o que é perder ainda pelo São Paulo, tá? 6 gols sofridos. Cara, ontem não foi um jogo meio que normal nesse início do Zubeldia, porque o São Paulo tomou 2 gols. Não é normal o São Paulo tomar 2 gols aí no time dos Zubeldia. Que a gente vem elogiando, que o time vem melhorando bastante aí, é o sistema defensivo sólido, né, cara? Sólido aí, tá? Eu não me lembro se teve outro jogo que o time tomou 2 gols, tá? Que eu me recordo aqui não, tá? De cabeça que não. Acho que não teve, né? E acho que foi a primeira vez que tomou 2 gols no jogo. Aí, né? O time teve a melhor defesa da Libertadores, mesmo que tomando 3 gols só, mais 2 foi com o Carpini ainda, né, cara? Ele chegou e só tomou um gol na Libertadores. Então, é algo bom, né? Que melhorou que faz a defesa. Mas ontem o time deu espaço, né, cara? E acabou tomando 2 gols aí, que não é normal aí no Carpini, no Zubeldia. E apesar que o primeiro gol foi uma falha de marcação, né, cara? Coletivo ali do São Paulo. E o segundo foi um erro individual do Luciano, que acabou resultando, né, no segundo gol lá do Corinthians. Muita gente reclamando do Jandrei, cara. Sinceramente, rapaz, não dá nem pra falar do Jandrei, né? O Jandrei não é um goleiro acima da média, tá? Eu até comentei pouco sobre o Jandrei, né? Ele não é um goleiro acima da média, que vai pegar milagre, né? Esse tipo de bola assim. Mas, cara, não dá pra falar do Jandrei quando o Luciano entrega aquela bola lá, né, cara? Perde a bola na entrada da área, pô, deixa a bola lá, o Mosquito chega em emenda e faz aquele golaço. A questão é que muitas vezes ele tá mal posicionado, né? Ele não é um goleiro muito alto, muitas vezes ele tá adiantado mais do que devia, como aconteceu nesse gol. Ele tava adiantado, né? Enfim, cara, Rafael vai fazer uma falta gigantesca, tá? Todo mundo sabe que ele vai fazer uma falta gigantesca aí. Mas enfim, cara, bora falar aí da treta Luciano e Carlos Miguel? Tá aí, ó. Luciano responde xingamento de Carlos Miguel após confusão no Majestoso. Os dois jogadores protagonizaram uma confusão depois do segundo gol São Paulino. O goleiro do Corinthians empurrou o Caleri e o Luciano saiu em defesa do companheiro. O camisa 10 partiu para cima do Carlos Miguel. Os jogadores dos dois times discutiram e buscaram acalmar os ânimos. Tanto o goleiro do Corinthians como o atacante do São Paulo receberam cartões amarelos pelo árbitro Ramon Abate Abel, né, cara? Começou com, né, cara, o São Paulo fez o gol, os caras foram comemorar ali e depois o jogador do Corinthians, né, pro Carlos Miguel, puta, pensei que tava provocando, não tinha ninguém provocando, cara. Vocês querem o que? Que a gente vai comemorar onde? Só tem torcida do Corinthians, cara. Qualquer lugar que os jogadores for comemorar, só vai ter corintiano. Pô, na próxima, pô, vai ter que, pô, faz o gol, vai pro vestiário comemorar, pô. Aí tem que ir pra rua comemorar com o São Paulo, voltar pro Morumbi, tá comemorar, depois voltar pro jogo, cara, não faz sentido algum. Qualquer lugar que os caras for comemorar ali, irmão, vai ter torcida do Corinthians, né? E não é a primeira vez que o Carlos Miguel fica causando confusão na comemoração do adversário, não. Já aconteceu outras vezes aí que eu até vi isso aí ontem, tá? Aí o que acontece? O Carlos Miguel postou uma foto no Instagram ontem depois do jogo, tá? Aí ele fez algumas marcações, marcou o Corinthians, marcou o patrocinador lá. E a foto é ele e o Luciano no chão, né? Aí do Luciano ele botou lá otário, marcou, né, uma conta lá, né, otário, e marcou lá como se fosse o Luciano, chamando o Luciano de otário, né? Aí, pegar aqui, ó. Depois o Luciano foi e respondeu nos stories, tá? No story do Instagram. Ele respondeu, ele colocou lá as estatísticas dele pelo São Paulo, né? Botou jogos, botou gols, aí botou os 3 títulos que ganhou pelo São Paulo. Ele botou o seguinte, ó. Isso aqui foi engraçado. Ele botou o seguinte, abre aspas. Promessa de goleiro com 10 jogos no profissional.
tá? Botou as estatísticas do lado e depois botou promessa de goleiro com 10 jogos no profissional e botou um emoji dando risada, tá? Gostei disso aí, cara. Promessa de goleiro com 10 jogos no profissional. É verdade, ele tem 26 anos, se eu não me engano, né? E agora que ele começou a despontar no profissional, cara. Sempre foi reserva, né? Segundo ele passou na base do Inter, de outros times aí. No Corinthians começou a jogar agora, depois que o Cássio foi embora, né? Bom, assim, rapaziada, duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, cara, que essas coisas, né, apesar que não foi no campo, né, foi em rede social, isso aqui faz parte do futebol, é legal pra caramba, né? Não vamos querer deixar o futebol mais Nutella do que já tá. Provocação, os caras ali, um provocando o outro, isso é legal pra caramba, faz parte do futebol, provocação, cara, legal pra caramba. Né, que tenha mais isso aí, né, cara, né, não briga, né, confusão, mas provocação, um tirando sarro do outro, você faz parte do futebol, certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.